Como não ficar refém da carga excessiva na academia? Muitas pessoas usam o peso, usam a carga como forma de estar evoluindo na sua periodização de treinamento. Isso não está errado, porém, o peso é uma das variáveis importantes que você vai colocar dentro do seu treino, porém não é a mais. Muita gente se baseia pelo peso, né? Já imagina um cara mais forte ou um cara mais magro, um cara menos forte, com menos volume de músculo. Você já imagina que um cara que tem um músculo, uma quantidade de músculo maior, ele consiga fazer mais força do que um que não tenha tanto músculo. E não é bem assim. Se a gente for pensar num halterofilista, que são aqueles caras enormes, que carregam aqueles pesos gigantes, né, que empurram aviões, que empurram carros, que puxam caminhão, eles são muito grandes em relação a tamanho, não em relação à musculatura. A musculatura deles não são tão desenvolvidos, por quê? Porque o objetivo deles é transferência de força. Eles querem fazer força para que justamente eles consigam o objetivo deles, que é levantar uma carga determinada, ou então levar um automóvel, né, para determinado, empurrando, puxando de alguma forma. Nesse formato, a força dele é muito baseada em transpor o objeto, correto? Já o fisiculturista, quando a gente vê aqueles caras enormes, com a musculatura muito bem desenvolvida, né, aquelas mulheres com a musculatura muito bem desenvolvida, nem sempre eles estão preocupados só com a carga. E aí que está o pulo do gato. Muita gente imagina que o cara que está lá na academia, que ele seja muito grande, que ele tenha uns músculos muito desenvolvidos, que nada mais é do que ele pega muito peso, né, de que ele aguenta muito peso, nossa, que ele... Não é dessa forma. Existem várias formas de manipular as variáveis que você vai poder estar trabalhando para justamente você desenvolver o seu corpo, desenvolver a musculatura. Quando a gente vai treinar força, a gente treina de uma forma. Quando um treino de hipertrofia, para que eu ganhe músculo, eu vou pensar em outro modelo de treino, não me baseio tanto na carga. A carga para mim não é tão essencial quanto eu trabalhar a minha musculatura. Beleza? Então é claro que eu vou deixar aqui umas formas que a gente tem de trabalhar para justamente para você estar intensificando o seu treino e estar elevando ele para o próximo nível. Justo, sem o excesso de carga. A técnica é sempre muito mais importante do que a carga. Então você tem que começar a entender que o movimento, quando a gente está falando de hipertrofia, quando a gente está falando de crescimento muscular, o movimento, a gente tem que pensar na musculatura que a gente está trabalhando, justamente para que a gente tenha o maior recrutamento de fibras musculares. E aí, você vai imaginar que um cara que seja muito grande, né, ele já tem toda aquela musculatura desenvolvida, ele aguenta pegar muito mais peso. Geralmente que não. Às vezes um cara que seja muito grande, ele não tem a necessidade e nem a vontade e nem a conexão neural de estar gerando aquela determinada força. Então você vai ver uma pessoa que trabalha muito força, que treina muito força, que é o halterofilista, fazendo muito mais força que um fisiculturista. Então se a gente for comparar um fisiculturista com um halterofilista, o halterofilista ele faz muito mais força de treino de força, de carga, e o fisiculturista ele faz muito mais um treino localizado para a musculatura que ele quer trabalhar. Então por isso que ele desenvolve mais a musculatura do que um halterofilista. Beleza? Então, como eu prometi, eu vou deixar aqui para você algumas formas que a gente tem de estar manipulando as variáveis para que a gente não mexa só na carga. Você pode usar a mesma carga, mas treinando aquela musculatura, aquele movimento de uma forma diferente, que você vai estar recrutando um número maior de musculatura, você vai estar recrutando um número maior de fibras musculares para que você venha a ter hipertrofia, para que sua musculatura cresça. Então, a gente vai fazer aqui algumas formas de manipular a variável justamente para que você continue evoluindo e que não pense só na carga. Não é vou encher de peso aqui, não é isso. Musculação, hipertrofia, para você ter ganho de músculo, não é só carga, beleza? Eu vou te separar em 3 níveis, tá? O nível iniciante, o que a gente pode fazer no nível iniciante? Para quem é iniciante, a gente pode começar da seguinte forma. Você vai começar progredindo a carga, porém regredindo o número de repetições. Esse é muito famoso, é um método muito famoso, é o método que a gente mais usa na musculação, que se chama pirâmide.
Esse método pirâmide, ele é muito trabalhado tanto para quem já é muito mais avançado e para quem é iniciante. Para quem é iniciante e está começando, é uma forma de você estar iniciando a sua jornada fitness, a sua academia, a construção do seu corpo. Beleza? A segunda forma que a gente tem é a gente começar a pensar, a contrair mais o músculo. Como que eu vou começar a fazer isso? Você vai continuar mantendo o mesmo peso, porém, você vai, toda vez que você fizer um pico de contração, toda vez que você der onde você estiver fazendo mais força, você vai dar uma paradinha. Então toda vez que você for fazer mais força no movimento, você vai parar. Então quando eu vou fazer força, por exemplo, eu estou aqui no supino, né? Então eu vou empurrar para frente. Quando eu for empurrar para frente aqui em cima, quando eu estiver em cima, eu vou segurar o peso e vou segurar 2 segundos. Desceu, quando eu estiver em cima, eu seguro 2 segundos. Mesmo esquema, eu posso pensar no agachamento. Desci, quando eu subir, tiver um pico de contração onde eu estou fazendo mais força. Onde eu estou fazendo mais força, eu vou segurar ali naquele momento, justamente para eu recrutar mais músculo. Justamente para a musculatura ela vai ficar inchada, ela vai ficar... Já na terceira forma, o que a gente pode fazer seria um drop set. E aí você já vai mexer na carga para o indivíduo mais avançado, que a gente pode estar manipulando a carga, mas de uma forma totalmente controlada. Eu não vou perder o movimento, eu não vou perder o controle do movimento, eu não vou chegar à fadiga. Primeiro que a fadiga, ela não é um fator determinante para que você chegue lá. A fadiga, você não tem necessidade nenhuma de chegar lá, porque o risco lesivo é muito alto. Então, antes de chegar à fadiga, você pode parar o movimento, que a gente não quer chegar ao ponto de... Sabe aqueles vídeos que você já viu na internet, que a pessoa sai tremendo, que a pessoa sai caindo, né? Que a pessoa começa a ter espasmos? A gente não tem essa necessidade aqui. Por que disso? Além do risco muscular, articular, que a sua articulação ainda tem um risco neural. Show? Então o que a gente pode fazer aqui seria o drop set. O drop set, você coloca uma carga maior, você coloca uma carga mais pesada, você vai fazer o número X de repetições e depois você vai diminuir de 20 a 30% essa carga e vai fazer mais um número X de repetições até a técnica do movimento ficar debilitada. Ou seja, se eu estiver fazendo meu ombro, estou aqui fazendo meu ombro empurrando para cima, quando eu chegar num determinado número de repetições, eu cansei, eu vou soltar o peso, vou pegar um peso 20, 30% menor do que aquele que eu fiz o primeiro estímulo e vou continuar o movimento para fazer quantas eu conseguir. Lembrando, começou a falhar, começou a fadigar, eu paro o movimento, não preciso forçar. Nesses 3 formatos que eu acabei de citar para você, é uma forma de você estar manipulando e não se ligar tanto na carga. É óbvio, o terceiro método, que é o drop set, ele se baseia na carga. Só que você pode ver que não é nada de carga excessiva, não é nada de uma carga absurda. É justamente a gente estar trabalhando, a gente está condicionando o seu cérebro, criando ativação neural, criando toda a ponte neural para justamente a gente começar a trabalhar de uma forma diferente, não ficar só se guiando em peso. Até hoje a gente vai ver aí muita gente só focando no peso, muita gente colocando uma carga que não tem a mínima necessidade, que não precisa. E aí você vai ver às vezes uma pessoa que ela quer hipertrofia, ela quer crescer, ela taca peso, ela coloca muito peso e não cresce, o corpo dela não desenvolve, e é muito sobre isso. Beleza? E é claro, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, né, que você não vai mais cometer o erro de só pensar no peso, só pensar na carga, que eu tenho que botar peso, que eu tenho que... Não. Lembrando que a execução do movimento é muito mais importante do que a carga em si. Já vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, já ativa o sininho aqui em cima, que toda vez que eu estiver postando um vídeo vai chegar para você. Já dá um like para esse vídeo poder chegar para mais pessoas que também cometem esse erro de só pensar na carga, de só colocar carga alta, e atividade física não é sobre isso, ainda mais hipertrofia. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, vem comigo, vambora!